Olá, começa agora mais um programa Universo Unifra, um programa bastante especial. Hoje a gente até mudou o formato dos últimos programas que a gente tem feito mais dinâmico, movimentado, para conversar, fazer uma entrevista com o mais novo doutor honoris causa de Santa Maria, professor Cláudio Alves Malgarim. Tudo bem, professor? Tudo bom. Como está, Quintana? Tudo jóia, professor. É uma honra estar presente do senhor. Obrigado por ter concedido essa entrevista. O professor sempre com a agenda movimentada. Nesta última semana, teve o título outorgado pelo Centro Universitário Franciscano como doutor honoris causa. E agora, passado já a cerimônia, o que representa, então, professor, esse título outorgado nessa semana? Bom, representa, digamos assim, a concretização ou a efetivação de uma vida voltada à labuta jurídica, como operador de direito, como professor. É algo que realmente eu estou tendo até dificuldade de dizer, porque foi inesperado, jamais me ocorreu em receber tal título, porque acho que é uma honraria exagerada para quem sempre pautou a sua atividade pela modéstia, pelo trabalho sério, que nunca pensando em conquistas, em galardões. Sempre achei que a gente deveria fazer aquilo que a vida nos exige, enfrentar todos os momentos de forma pertinente, e que isso jamais pensei em ter uma honraria tão grande, e isso me deixou completamente sem condições de expressar, pelo menos no momento, a alegria e o que isso representa. Sem dúvida nenhuma, é um título que deixa qualquer pessoa orgulhoso, principalmente no caso, sendo uma coisa espontânea, vindo de uma instituição que é marcante no ensino, participando de um curso que é marcante no ensino jurídico. Tudo isso contribuiu para engrandecer, talvez ainda mais, o gesto de generosidade de quem teve a ideia e de quem aprovou o título. Difícil traduzir toda a história do professor Cláudio Malgarim, são quase 5 décadas só como professor, 46 anos. 46 anos. Professor? Mas eu queria que o senhor escrevesse alguns pontos para a gente, para as pessoas entenderem, e ainda nessa edição do Universo Unifra, a gente vai reproduzir uma reportagem que mostrou como foi a premiação, como foi então a entrega, a outorga do título de doutor honoris causa, que a gente já exibiu no Jornal da Unifra e vai exibir aqui também no programa Universo Unifra, no segundo bloco. Mas antes, para a gente conhecer um pouquinho a história do professor Malgarim, como é que surgiu? Porque geralmente na área do direito muitas pessoas optam pela advocacia, que o senhor também exerce, optam então pela questão de concursos, mas o senhor desde cedo optou pela questão da docência também, né, professor? Concomitantemente, quer dizer, tem algumas coisas curiosas. Eu pensava, quando fazia o segundo grau, em fazer o curso de odontologia. Aí fiz uma redação, e a professora de português, que era advogada, disse: não, se tu fez uma redação dessas, tu tem que fazer direito. E me incentivou e me acabei fazendo vestibular para direito. Então, já começou por uma fatalidade. E a docência, eu comecei a lecionar antes de concluir a faculdade de Direito. Eu já era professor do curso de Ciências Contábeis em 1971 e acabei me formando em dezembro de 71. Pelo fato de eu ter feito o curso de contabilidade, que à época que era técnico em contabilidade, mas à época equiparava a contador. Então, com isso, eu estava credenciado a lecionar. Então, comecei a lecionar na Universidade Federal em 1971 e colei grau em dezembro de 71. E pela advocacia, eu realmente nunca soube dizer qual era a minha área, aliás, na atividade jurídica, nunca soube dizer qual era a minha área preferida. Eu não sei se gostava mais de atuar como advogado ou mais como professor, sempre foi uma atividade paralela, e eu acho que elas se integram, elas se completam. Aliás, uma ocasião, quando era coordenador ou chefe de departamento do curso de Direito, o reitor da universidade me chamou e disse que o MEC tinha determinado que os professores fizessem expediente dentro da secretaria, dentro do curso. Eu digo: olha, professor, então nem me entrega a portaria. Não adianta eu deixar pessoas lá sem ter o que fazer e privá-las de trazer para dentro do curso a sua experiência, a sua vivência profissional. Então, por isso que eu acho que as duas atividades se integram, se complementam, e isso ajuda e faz crescer realmente a qualidade do ensino praticado.
Eu acredito que é difícil a gente numerar, mas o senhor faz ideia mais ou menos de quantos alunos passaram pelo senhor, quantos juristas, quantos advogados, quantas pessoas o senhor ajudou na formação do começo profissional? É difícil, mas seguramente em torno de 10 mil. Né? Claro que no aspecto de realização, eu também tive bons trabalhos, bons resultados como advogado, que me enche de orgulho e de satisfação. Mas como professor, realmente talvez seja mais marcante, porque eu sempre tive um relacionamento muito bom, muito aberto. Já a primeira turma que eu lecionei em 71, eu fui homenageado. Depois houve uma coisa curiosa, eu tinha sido escolhido paraninfo para a segunda turma que eu lecionava na Ciências Contábeis. Aí o coordenador disse, não, mas ele é advogado, como é que vai ser paraninfo dos contadores? Aí trocaram para patrono e assim sucessivamente. E no direito não foi muito diferente, tanto que eu, aliás, ontem numa entrevista à rádio, eu disse que nas últimas 15 turmas que lecionei, eu fui patrono ou paraninfo das 15. Então, isso é uma coisa que marca profundamente a vida da gente. Aliás, tinha um colega, o doutor Elvandir, que depois que eu estava aqui na Unifra, ele disse que ia pedir ao reitor que tirasse os quadros lá dos corredores, porque o meu espírito continuava rondando o curso de Direito. Então, realmente, isso é muito gratificante para a gente. Né? E isso é fruto de um trabalho sério, do respeito ao aluno, do cumprimento de suas obrigações, do aluno sentir que tu não está ali apenas para cumprir um horário, e sim interessado na sua formação, na sua vida, e também pelo acompanhamento que a gente sempre teve com todos aqueles egressos e com a nossa vibração com a realização de cada um deles. É isso que eu lhe perguntar, professor, mais ou menos dentro dessa linha que o senhor já vinha respondendo no final da sua última pronúncia, em relação, o que o senhor diria que é o fator fundamental, que é o mais importante para a carreira de um docente? O senhor tem praticamente 46 anos como professor e o senhor fala do carinho que os alunos tinham pelo senhor lá no início dos anos 70 e ele se repete esse mesmo carinho hoje, ou seja, os alunos veem na figura do senhor uma referência, mas alguém que é de suma importância para a sua formação. Ao que o senhor atribui isso e até uma forma para que outros professores venham se espelhar no senhor nesse sentido? Alguém já me perguntou isso e eu não sei responder. Eu talvez acredite, é o fato de fazer alguma coisa com dedicação, com amor. Eu sempre gostei daquilo que fazia e eu acho que isso dava para perceber, ou dá para perceber. E pelo fato de estar fazendo com satisfação e estar fazendo o melhor que pode, isso reflete depois nos resultados e no relacionamento. Eu só posso atribuir a isso, não outro. Jamais tive qualquer intenção de me sobrepor, ou de ser melhor, ou de ser escolhido, ou fazer campanha. Sempre isso aconteceu ao natural. E eu acho que é o fruto de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de atenção, de respeito, e isso se reflete ao natural. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que também é uma espécie de brincadeira. Como é que o senhor arranjou tempo para a família? Afinal, advocacia, assessoria jurídica, como professor, o senhor tem uma família, o senhor tem 3 filhos, né? 3 filhos. 3 filhos, 7 netos. Como é que foi conciliar isso? Porque a gente vê pelo seu currículo uma dedicação profissional muito intensa. Como é que se deu essa balança, digamos assim? Não, realmente as coisas não são fáceis. Eu, durante muitos anos, trabalhava em média de 15 a 18 horas por dia. Muitas e muitas vezes amanhecia no escritório, né? E, por vezes, dividia. Teve época que eu acumulava o escritório, a coordenação do curso de Direito na Federal, tinha 12 horas ou 16 horas de aula frente ao aluno, era diretor comercial de uma grande empresa, depois acumulei isso com a presidência do Conselho Municipal do Entorpecentes, realmente. Mas como eu compatibilizava isso? Eu tive a felicidade de que a família sempre apoiou, a minha mulher sempre me acompanhou, sempre apoiou, sempre participou disso. Aliás, teve turmas que ela era tão conhecida dos alunos quanto eu, pela sua vivência, pela sua participação. Isso, evidentemente, contribuiu decisivamente para uma harmonia entre as atividades que a gente exercia, entre a atividade profissional, a atividade familiar, que ocorreu sempre de uma maneira satisfatória. De certa forma, o senhor atribui seu sucesso na carreira também a esse apoio da família? Sem dúvida nenhuma. Tem aquele adágio popular que diz que sempre atrás de
um profissional de sucesso tem uma grande mulher. E eu tenho que confirmar isso, porque a Lúcia sempre me apoiou muito, sempre incentivou muito, e vibrava com cada conquista e acompanhava. Então, isso foi decisivo para que a gente pudesse compatibilizar a vida familiar e a vida profissional. Professor, a gente tentando imaginar como é que funcionava o direito em 1970, a gente vivia o regime militar, né, na Constituição Militar no Brasil, teve uma série de mudanças na legislação. Como que é esse desafio profissional? E no caso do professor Cláudio Malgarin, talvez essa nova geração é difícil de entender e vislumbrar, mas se mudou todo o processo, a questão de tecnologia, a forma de configuração de um processo. Tudo que imagino que existe hoje não existia no começo da carreira do professor Malgarin. Como é que foi acompanhar essa transformação em todos os aspectos, na questão de legislação, na questão de tecnologia, na forma dos processos? Não, a mudança é muito grande. Eu fiz a faculdade, comecei a lecionar em pleno regime militar. Bom, para dar um exemplo marcante, principalmente para os alunos e profissionais da área jurídica, nós não tivemos na faculdade a matéria de direito constitucional. Nós não tínhamos Constituição, nós tínhamos uma emenda à Constituição editada pelos militares na época. Então, se estudava teoria geral do Estado e não direito constitucional, que é a matéria talvez mais importante hoje na grade curricular de um curso de Direito. E claro que se tinha muito, não digo cuidado, mas eram frequentes professores ou advogados serem denunciados. Eu tive 2 colegas de aula, por exemplo, que foram se inscrever no concurso para juiz e foram barrados por motivos de segurança nacional, quer dizer, eram denunciados pela atividade. Eu tive um outro colega que era presidente do diretório e por isso também foi perseguido, foi ouvido pelo DOPS e coisas dessa ordem. Realmente a coisa era diferente. Mas, por outro lado, talvez até pelo menor número de faculdades, aquele que ia fazer um curso de Direito, ou que fazia um curso de Direito, ele tinha um objetivo pré-determinado. Ele queria realmente ser operador do direito, ou advogado, ou magistrado, ou integrante do Ministério Público, né? Alguns poucos para a docência, que não era tão comum, porque realmente em relação às outras atividades jurídicas, a docência nunca foi remunerada a contento, né? Um advogado que se projeta local, ou regional, ou nacional, realmente tem um padrão de vida muito superior ao de um professor, mas isso influía na atividade da gente. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, havia um interesse maior e, a despeito de não termos os meios, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com bibliografia. A nossa biblioteca, no tempo que eu fiz a faculdade, era muito limitada, a biblioteca na Federal também, e dificuldades funcionais. Por exemplo, ficavam livros encaixotados, às vezes, por 2 anos, o que faz a diferença no curso de Direito da Unifra atual. Hoje, sai alguma obra nova, o professor solicita, dentro de 15 dias, 20 dias, ela já está à disposição dos alunos. Então, claro que hoje, o aluno que quiser realmente aproveitar o curso, e no caso aqui na Unifra, tem todas as condições. O curso é tratado com seriedade, os professores têm um plano de ensino pré-estabelecido, que os alunos têm conhecimento disso antes de começar o semestre, cumprem aquele plano de ensino, tem a indicação de bibliografia básica e complementar atualizada, o aluno tem possibilidade de manusear tudo isso, além dos meios eletrônicos e de todos os outros recursos que estão à disposição de todos. Então, hoje, seria bem mais fácil o ensino jurídico e poderia ser muito melhor se houvesse uma melhor compreensão ou um maior interesse por parte do acadêmico. Eu não digo que hoje não tem bons alunos, tem excelentes alunos que estão se destacando em várias áreas e continuam. Mas poderia, como um todo, o grupo explorar mais, aproveitar mais isso que tem à disposição, que não tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. A dificuldade era muito maior, né? Sem dúvida nenhuma, né? Era frequente, hoje, colegas que se destacaram na profissão estudavam por cadernos, pelo que escreviam, pelo que anotavam, quer dizer, era o professor que ensinava. Né? Não é como hoje, que o professor apenas ajuda na construção do conhecimento, orienta como estudar e aprende também junto com o aluno. Em termos de desafios, professor,
pessoalmente falando da questão dessa atualização, essa busca constante, o direito ele se renova muito, mas esse processo nos últimos 40 anos talvez tenha sido o número de alterações e de evoluções que teve foi bastante grande, né? Sem dúvida nenhuma. E eu entendo como fundamental para o operador de direito e para o professor, principalmente nas matérias mais profissionalizantes, a atualização. Nisso realmente eu fui privilegiado, porque eu trabalhei mais de 15 anos no início, até a partir do terceiro ano da faculdade, em um escritório, que era grande, um escritório de contabilidade na cidade, e a minha função era exatamente estudar o direito tributário, o direito previdenciário, o direito do trabalho, para orientar os 10, 12 ou 15 demais funcionários que tinham no escritório e orientar as empresas. Tanto que fiz manuais para o empregador, fiz manuais do Fundo de Garantia, manuais de correção monetária, de balanço. Em 72, publiquei, não foi feito em regime local, um livro sobre constituição e organização de empresas, com todos os procedimentos para constituir e legalizar a empresa. Então, a gente tinha muita dificuldade porque não tinha os meios para buscar. Hoje, qualquer tema controvertido, qualquer tema novo, com grande probabilidade a gente encontra subsídios na internet e isso facilita muito o trabalho do professor e do profissional. Bom, esse programa ele é tão importante e tão difícil de resumir o assunto, nosso bate-papo, em apenas 30 minutos, que como a TV Unifra não é uma TV comercial, não há uma necessidade de fazer o intervalo, a gente não vai rodar hoje. O intervalo de 2 blocos será apenas um bloco de Universo Unifra, porque o tempo está correndo, a gente já está com mais de metade do programa e a gente tem que rodar o material ainda de como foi a outorga do prêmio da titulação de doutor honoris causa ao professor Cláudio Malgarin. Professor, agora falando mais uma vez dessa titulação, a gente acompanhou toda a cerimônia que foi realizada no dia 28 de outubro aqui na nossa instituição e agora a gente vai mostrar para o nosso telespectador como foi toda a cerimônia, como foi esta premiação e também o carinho dos professores, da reitora do Centro Universitário Franciscano em Moirane e Rúpulo com o professor Cláudio Malgarin. Amigo, confiável, incansável, competência e capacidade para criar estratégias conciliatórias e solucionar problemas. Essas foram algumas das características elencadas pelos professores e colegas do curso de Direito para descrever Cláudio Alves Malgarin, o professor e assessor jurídico do Centro Universitário Franciscano. O professor Malgarin ele é uma pessoa que tem uma influência muito considerável no mundo jurídico. Ele é um advogado de muitos anos e ele é um educador também. Eu acho que essas são as grandes qualidades que tornam viável hoje e que ele mereça esse prêmio. Cláudio Alves Malgarin nasceu em janeiro de 1948 em São Pedro do Sul. Formou-se em Ciência Jurídica pelo FSM. É professor desde 1971. De lá para cá, foram muitos os feitos de uma vida dedicada ao mundo jurídico. Em um breve resumo, é possível destacar os artigos e livros publicados durante a docência na área do direito. Foi amplamente reconhecido e premiado pelos trabalhos prestados como advogado e professor em diversas oportunidades pela Ordem dos Advogados Brasileiros. Foi criador do Conselho Municipal contra Entorpecentes em Santa Maria. No Centro Universitário Franciscano, foi o fundador e primeiro coordenador do curso de Direito, que após 16 anos de criação, conquistou a nota 5 na avaliação, nota máxima concedida pelo MEC, e o selo Recomenda da OAB, reconhecido como um dos melhores cursos de Direito do Brasil. Além de professor da instituição, ele exerce a função de assessor jurídico da Unifra. Diante de tantos atributos, o Centro Universitário Franciscano outorgou pela segunda vez em toda a história da instituição o título Doutor Honoris Causa, uma honraria concedida a personalidades científicas que tenham contribuído para o progresso das ciências, letras, artes ou esporte, e aos que tenham beneficiado o meio acadêmico e o país como um todo, entre outras contribuições. Doutor Honoris Causa do Centro Universitário Franciscano, podendo o agraciado fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a este título. A escolha para a homenagem de Doutor Honoris Causa, ela deve conciliar uma qualidade, uma evidência acadêmica, institucional, mas também uma contribuição efetiva à sociedade. E o Dr. Malgarin se destaca pela qualidade da missão, enfim, institucional, mas também no ensino jurídico
e no exercício profissional. Ele tem uma grande contribuição na área do ensino jurídico e foi no Centro Universitário Franciscano o primeiro coordenador do curso. Na cerimônia de outorga da titulação, Malgarin recebeu uma medalha e um diploma pela honraria, entregues pela reitora do Centro Universitário Franciscano. Ele ainda foi homenageado pela coordenação e professores do curso de Direito pela referência como professor e fonte de inspiração para os colegas. Fiquei muito feliz e muito honrada com a oportunidade de poder publicamente expressar muito do que não só eu, mas os colegas que convivem no dia a dia com o professor Malgarin percebem da contribuição e da gratidão que sentem por conviver com ele, pela sua generosidade em partilhar os seus conhecimentos com o grupo, por ser uma pessoa extremamente atenta às necessidades, às peculiaridades de cada um. Diante dos familiares, amigos e colegas, Cláudio Alves Malgarin se emocionou com a homenagem e agradeceu a titulação. Finalizo agradecendo a Deus por esta dádiva e a todos vocês pela prestigiosa presença. Muito obrigado, de alma e coração. Um ato de extrema generosidade de quem teve a ideia e de quem aprovou, porque sempre pensei que ao fazer o meu trabalho, ao fazer o melhor, eu estava fazendo aquilo que realmente deveria ser feito pela função, pela atividade que exerço. Mas claro que isso me enche de orgulho, me enche de felicidade, é a concretização, digamos assim, é um fecho de ouro para uma vida inteira voltada ao ensino, ao culto do direito, e é uma vida norteada pela prática daquilo que sempre se achou que era o melhor e conveniente a todos. Distinguir e evidenciar os bons exemplos para a sociedade. E nós os temos tantos. Então é preciso, de vez em quando, efetivamente garimpar estas pessoas e colocá-las em evidência numa homenagem como esta que estamos realizando. Professor, nem mesmo na reportagem, nem mesmo na cerimônia, muito menos nesse programa, a gente vai conseguir mensurar e resumir a sua história, mas foi uma noite bastante emocionante, né, professor? Sem dúvida nenhuma, sabe? Porque eu fiquei um pouquinho mais tranquilo que na plateia estava o meu cardiologista, né? Porque realmente a emoção é indescritível. Eu achei que não ia conseguir falar naquele momento, porque a generosidade, a bondade, a atenção da reitora, dos colegas, da professora Rosane, que foi meu braço direito, e se o curso é o que é, muito se deve ao trabalho sério, o trabalho comprometido dela, que me auxiliou muito, né? Então, realmente foi um momento de grande emoção para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, e eu só tenho a agradecer e acreditar isso realmente, como disse na minha fala, a generosidade, a benevolência, o altruísmo das pessoas que tiveram a ideia e que levaram isso adiante, e recebo isso, esse prêmio, como um ato de grandiosidade de quem o fez. E por isso, como disse também, acho que tenho que dividi-lo com meus colegas, porque nada é feito sozinho, ninguém consegue levar uma ideia adiante se não contar com a compreensão e com a colaboração dos que participam do empreendimento. E isso realmente eu tenho muita alegria em dizer que tanto quando eu era chefe de departamento ou coordenador na Federal, como aqui na Unifra, sempre tive o respaldo dos colegas, porque sempre se procurou fazer um trabalho com isonomia, com igualdade, sem premiar ou prejudicar alguém, e isso se reflete.
E talvez isso também se refletiu, já também voltando a responder a tua indagação sobre o reconhecimento dos alunos, em relação ao sentimento dos alunos, que muitos alunos às vezes têm dificuldade na minha disciplina, porque ela realmente é uma disciplina complexa, o direito processual do trabalho é uma disciplina complexa, mas eles reconhecem que há sempre uma atividade sem nenhum interesse, aliás, sem interesse de prejudicá-los, com interesse, pelo contrário, de que eles aproveitem o melhor, aprendam e desenvolvam o máximo seu potencial. Então, isso é marcante na atividade da gente, poder contar com a compreensão e o apoio dos que o cercam. E a isso eu acredito parte dessa homenagem. Professor, a nota 5, a avaliação máxima do MEC em relação ao curso de Direito, é uma conquista de todo o grupo do curso, inclusive do esforço dos alunos em assimilar a ideia, a proposta que a instituição oferece e que os professores oferecem. Mas tantos cursos de Direito foram criados nos últimos anos e o do Centro Universitário Franciscano, em apenas 16 anos, atingiu essa avaliação com um curso que o senhor começou lá, a construção em 1998, sendo o primeiro coordenador e fundador do curso. Para o senhor, que é literalmente o pai desta criança, desse curso aqui na instituição, o que simboliza essa conquista tão rápida, mas que representa o sucesso e a qualidade do trabalho? Não, ele coroa um trabalho sério, um trabalho feito voltado ao um ensino moderno, um ensino crítico reflexivo, e é um resultado de uma caminhada. Como se diz, o curso de Direito, ele foi criado, ele foi construído, ele cresceu, não foi uma coisa pronta, acabada. Tivemos um projeto que foi sendo implantado gradativamente, sempre buscando o que poderia se fazer de melhor naquele momento. E tanto que, já no nosso reconhecimento, também tivemos a nota máxima, tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, como dos avaliadores do MEC. Isso mostra que, desde a sua implantação, o curso sempre procurou fazer o melhor. E isso veio se refletindo no primeiro exame de ordem que os nossos alunos fizeram. A nossa instituição foi a que tirou a média mais alta entre todas as particulares do Rio Grande do Sul. Superou a PUC, superou a Unicino, superou todas as tradicionais faculdades com a nossa primeira turma. Então, isso mostra que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma maneira séria e os alunos também fazem a sua parte. Quer dizer, nós temos um grupo seleto. Quer dizer, não é por ser uma instituição particular que vai se descuidar do aprimoramento ou da seriedade, pelo contrário. E esse grau 5 que obtivemos na avaliação é o resultado de todo esse trabalho ao longo desses 15 anos que estamos atuando, 15 ou 16 anos. A gente está dando encaminhamento para os minutos finais do programa, professor. Eu não poderia deixar de perguntar ainda sobre a questão da titulação, doutor honoris causa. Essa é a segunda vez na história da instituição que ela outorga este título. A primeira vez tinha sido por Dom Ivo Lochester em 2005, há 10 anos. E agora, no ano que a instituição comemora os 60 anos de fundação, essa homenagem ao senhor. O que representa isso para o senhor, esse reconhecimento tão raro que a instituição oferece? Realmente não há palavras para dizer isso. E acredito, mais uma vez, ao altruísmo da instituição como um todo, da reitoria, dos pró-reitores, dos colegas do curso de Direito que encamparam a ideia e levaram adiante isso também com o respaldo e apoio da professora reitora. Então, isso tem um significado indescritível, ímpar, principalmente por essas duas coisas que você acabou de referir, por ser exatamente no momento que a instituição, que essa tradicional instituição comemora 60 anos de bons serviços educacionais prestados à comunidade, que orgulha todos nós, que orgulha a comunidade regional, talvez até todo o Estado, e coincidindo, para minha felicidade, com o grau máximo na avaliação do curso de Direito. Então, isso coroou, isso complementou e fez com que eu tenha que ter um sentimento de gratidão ainda maior com essa instituição, com as pessoas que fazem parte dela, com quem as dirige e com meus colegas do Direito e com os alunos, evidentemente, que também participaram disso. Professor Cláudio Alves Malgarim, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição e reitero que estou muito feliz com essa premiação, com esse título, porque realmente eu
o resultado coroa uma vida inteira de dedicação e trabalho. Eu peço desculpa para os telespectadores, porque a gente realmente, a história é tão linda e tão grande do professor Cláudio Malgarin que a gente não conseguiu nem abordar uma porcentagem mínima aqui durante essa entrevista. A gente gostaria de falar muito mais, mas como eu lhe disse aquele dia, logo após a cerimônia, uma honra estar presente naquele momento, professor Malgarin, uma honra ser colega do senhor, poder aprender um pouquinho mais com o senhor. O programa Universo Unifra fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Tchau!